Oi pessoal, essa é a 7ª aula de um curso de percepção. Nessa aula eu vou falar de percepção de cenas, de objetos e de faces. Na aula anterior eu falei sobre organização neural da visão. Então a preocupação era basicamente entender o substrato neural, de onde a informação que chegava nos olhos ela ia ser processada no córtex visual, no visual primário e além disso, em áreas mais de alta complexidade. Aqui o foco vai ser em organização perceptual, Então a gente vai estar mais voltado para como a gente organiza a informação, qual é o produto psicológico da percepção de cenas mais complexas. Essa aula eu dividi em 4 vídeos e esse é o primeiro vídeo sobre princípios da Gestalt, que vai dar subsídio também para os próximos vídeos sobre percepção de cenas, de objetos e de faces. Vamos lá então. Quando a gente estava estudando nas aulas anteriores, o foco estava muito voltado em estimulação mais simples. Então, nós trabalhávamos como estímulo pontos de luz, flashes de luz, ou então padrões claro e escuro, ondas senoidais. Agora a gente está caminhando com uma visão mais de alto nível e é interessante a gente saber como nós percebemos cenas complexas. E como que a gente organiza perceptualmente essas cenas complexas. Então, eu já estou falando disso, organização perceptual. E o que vem ser isso? É esse processo que ele vai interpretar a entrada do sinal sensorial, esse input sensorial, e que vai permitir, por sua vez, a percepção de objetos. Objetos a gente pode entender como essa parte do sinal que ela é captado e que é codificado e que é percebido como uma unidade coerente numa cena, que se destaca do fundo ou então de outros objetos. E a organização perceptual e a percepção de objetos, ela leva em conta basicamente 2 componentes, é o agrupamento ou então a segregação. Então você tem toda a estimulação visual, que ela está sendo codificada, a parte dela vai ser entendida como um objeto, a parte coerente de outra parte da estimulação. Se a gente pega uma cena complexa, por exemplo, aqui a gente tem o corredor do ICC, do Minhocão na UNB. Se a gente pegar essa pilastra aqui, a gente entende ela como um objeto independente e à parte, por exemplo, que se destaca do seu fundo. Aqui a gente consegue ver o céu, a gente consegue ver o jardim da universidade. Se a gente pegar esse ponto aqui, essa parte da estimulação, nós vamos entender como uma pessoa, que é diferente dessa outra pessoa, que é outro objeto. Então é disso que a gente está falando. E a gente já pode começar a pensar em alguns dos processos que vai facilitar isso. Por exemplo, aqui a gente tem uma continuação em uma reta, ou então toda uma mesma tonalidade de cor que é diferente do fundo aqui do céu. Então são esses princípios que a gente vai ver, esses princípios que são da Gestalt. Antes de falar dos princípios da Gestalt, convém falar um pouco do que é a Gestalt, qual foi a importância dela para a organização perceptual de estímulos mais complexos. Então a Gestalt ela é uma escola de conhecimento da psicologia que ela floresceu do início do século XX, principalmente na Alemanha, mas depois nos Estados Unidos também. A Gestalt ela cresceu e ela surgiu em oposição a uma outra escola psicológica que era o estruturalismo. O estruturalismo, que foi fundado pelo Wundt na Alemanha também, tinha como premissa fundamental de que os processos mentais eles eram formados por processos mais elementares. Era uma visão mais atomista do funcionamento da psique humana, algo muito influenciado pela ciência da época. Então, o estruturalismo tinha como pressuposto, como, por exemplo, a percepção. A nossa percepção mais complexa ela era formada por sensações mais simples. E à medida que a gente somasse, à medida que se somasse essas sensações simples, nós teríamos acesso e compreenderíamos essas percepções mais complexas. E a Gestalt ela se opunha a essa visão e ela tinha alguns exemplos e algumas evidências para isso. Eu vou falar basicamente do movimento aparente e do contorno ilusório que dá para ilustrar a situação da época.
O movimento aparente ele tem uma história bem interessante. O Max Wertheimer, que é um dos pais da Gestalt, em uma viagem da Alemanha, ele parou numa estação de trem em Frankfurt e ele comprou um estroboscópio. O estroboscópio é aquele brinquedo em que você tem várias imagens estáticas, mas que quando estão em movimento, você percebe movimento. É como se fosse um flipbook, né? Você tem várias páginas com imagens estáticas, mas quando você passa elas de modo muito rápido, você percebe movimento, né? O próprio cinema moderno ele é assim. Então, o que ele se deu conta? Ele falou o seguinte, olha, os estímulos, eles são estáticos, né? E a alternância de estímulos estáticos faz com que nós percebamos movimento. E ele entendeu que a escola estruturalista não dava conta de explicar aquilo. E ele pegou esse fenômeno, que é o movimento aparente, como evidência de que a percepção ela vai ser mais que a soma das partes. Essa é a grande máxima da Gestalt. Aqui a gente tem um exemplo de um movimento aparente. Todas essas bolinhas azuis aqui, elas acendem e elas apagam. E fica um momento em que todas elas estão azuis. Então ela acende e ela apaga. E isso vai acontecendo em alternância aqui, nesse sentido aqui anti-horário. Acaba que a gente percebe movimento, mas isso é um movimento aparente. Isso é um tipo de movimento que ele é ilusório. Nós voltaremos a ver isso na aula de percepção de movimento. Mas enfim, isso é um dos exemplos. Outro exemplo que a gente tem é o contorno ilusório. Tem uma ilusão bem clássica aqui que se chama cubo de Necker. Então, a escola estruturalista ela não é capaz de explicar isso, porque o que a gente vê aqui são bordas que elas não existem. Então, se a gente pegar as partes estruturais, elas não vão compor esse cubo. Esse cubo ele é formado a partir de uma organização perceptual que a gente tem, que a gente vai interpretar. Então, o contorno ilusório e o movimento aparente, eles são dois exemplos interessantes para mostrar que demanda mais do que a soma da estimulação básica simples que se tem para a gente organizar perceptualmente as imagens. E agora eu vou passar pelos principais princípios que foram formulados pelos pesquisadores da Gestalt. Um deles é a boa continuação. Então a boa continuação ela diz para a gente o seguinte, olha, a gente tende a perceber um objeto como coeso, como inteiro, mesmo quando você tem a oclusão de parte desse objeto, contanto que o caminho ele siga uma continuidade que ela é suave. É o que acontece aqui. Se a gente pega esse trecho aqui dessa corda toda emaranhada, a gente tende a perceber ela fazendo isso aqui nesse trecho. Apesar de você ter momentos de oclusão. Esse exemplo aqui ele é muito bom, é mais ou menos a mesma coisa. Aqui a gente tem dois fones de ouvido e o que a gente percebe é o seguinte, a gente vai de A até B, a gente não vai de A até C, porque a gente organiza a informação onde você tem transições e continuações que elas são mais suaves, então você não é provável que o fio ele esteja fazendo isso aqui, é mais provável que ele esteja fazendo isso aqui. Então, em função disso, a gente tende a agrupar essas partes que elas têm uma descontinuidade sensorial. Outro princípio que a gente tem é o princípio Pagnazzo, ou o princípio da simplicidade também. Esse princípio da simplicidade, ele diz que a gente vai perceber os objetos e as coisas na forma mais simples possível. Se a gente pega aqui os anéis olímpicos, a gente tende a perceber como 5 círculos e não essa formatação aqui que ela é mais complexa. Então você tem essas formas geométricas junto com essa que também é possível, mas a gente sempre vai organizar perceptualmente do modo mais simples possível. Uma coisa interessante é que aqui no princípio nesse exemplo aqui de princípio da simplicidade, também é utilizado o princípio da boa continuação, porque o caminho mais suave, a transição, é você continuar daqui e vir até aqui, e não fazer isso aqui. Outro princípio que a gente tem
e que a gente utiliza bastante é o princípio da similaridade. Então a gente tende a agrupar objetos que eles são similares em alguma dimensão. A dimensão que eu estou trazendo aqui é de cor. Então a gente tem esse padrão aqui desses círculos aqui, e o que a gente tende a agrupar comunidades é em função da cor. Então eu percebo esses azuis, esses. É assim que a gente vai memorizar, é assim que a gente vai processar. Esse exemplo aqui também a gente tende a entender como fileiras alternadas, né? A gente tem uma coluna azul, uma coluna vermelha, uma coluna azul, uma coluna vermelha. Esse é o modo como a gente vai agrupar em função da semelhança de cor. A similaridade a gente pode agrupar também em funções de similaridade de textura, similaridade de tonalidade, similaridade de brilho. Então, diferentes propriedades físicas do estímulo. É interessante que isso acontece a todo momento para imagens complexas, mas dependendo da estimulação do ambiente, isso pode levar a gente a algum engano ou então alguma dificuldade de segregação, então agrupamento. É o que a gente vê aqui nessa imagem. A gente vê que tem uma moça aqui, mas fica difícil você organizar ela perceptualmente, agrupar, porque a figura e o fundo estão muito parecidos. Ela, o objeto, e a praia é difícil você aplicar esse conceito de similaridade, porque a saia dela tem uma certa continuidade aqui com a areia e a blusa com o mar. Então isso pode dificultar um pouco. Esse é um exemplo de quando você tem um ambiente que não proporciona muitas dicas ou então dificulta a similaridade. Outro princípio que a gente tem é o da proximidade. Então a gente tende a agrupar e perceber como objetos numa cena, ou então perceber como unidades coesas aquilo que está mais próximo. Então aqui nesse exemplo a gente tende a agrupar como unidade esse conjunto aqui, esse aqui e esses daqui. Então a proximidade espacial vai ser um princípio que vai ser utilizado. Aqui, por exemplo, a gente tem até diferença de cor, elas não são similares. Você quebra esse princípio da similaridade para você agrupar em função da proximidade espacial. Esse é outro princípio da Gestalt. Outro princípio da Gestalt é o destino comum. Então, parte da estimulação que se move numa mesma velocidade, saindo de um mesmo ponto, seguindo a mesma trajetória, a gente tem a tendência a agrupar como uma unidade, como um objeto coeso. A gente tem vários aqui nessa cena. Então, se a gente pensar em cada jogador, ou então a bola está seguindo uma trajetória, a gente tende a agrupar essa parte da estimulação visual, que você está se movendo no espaço, como uma coisa única, uma coisa coesa, que a gente dá o nome de bola. Tá? É interessante que outros princípios eles estão agindo aqui. Então, a proximidade, ou então a similaridade. A bola é branca, né? Então ocupa o mesmo espaço que está se movendo, né? Mas enfim, outros princípios da Gestalt eles estão atuando aqui. Outro princípio que a gente tem é o fechamento. Esse fechamento é quando a gente tende a fechar uma imagem, mesmo quando isso não acontece de fato no ambiente. Então aqui, por exemplo, a gente vê um panda, né? E o que a gente tende a fazer é o quê? A ver bordas ilusórias, a gente fechar. O cubo de Necker, que eu já mostrei, e aqui a gente vê uma letra S onde de fato não existe. Isso é o que a gente chama de princípio do fechamento. Outro princípio que a gente tem é o da simetria. A gente tende a agrupar em objetos, em unidades, aquilo que é simétrico. E mais que isso, simétrico e de certo modo espelhado. Isso acontece bastante na natureza. A gente vê o nosso próprio corpo, né, de animais, eles são simétricos, né, espelhados. Acaba que o marketing, né, essas artes gráficas utiliza bastante isso, né? Então você promove logos e marcas que vão facilitar ou vão intensificar algum princípio da Gestalt, porque é assim que a gente organiza a informação. Nós temos também alguns princípios que eles surgiram depois dos primeiros psicólogos da Gestalt. Um desses exemplos é a região comum. Então, o que acontece é que nós temos a tendência a agrupar em objetos, em unidades, aquilo que está ocupando uma região delimitada no espaço.
né? Que eu não estou falando de área, eu estou falando de uma região comum, né? E esse aqui é um exemplo básico muito bom. Então, essas bolinhas azuis aqui, a gente tende a agrupar isso aqui como unidade, apesar dessas duas aqui elas estarem mais próximas. Então, a região comum, ela quebra o princípio da proximidade, ela é mais forte que ela. Então, o que a gente tende a fazer é isso aqui. Aqui a gente tem também várias regiões comuns que a gente pode entender como essas caixas aqui. Obviamente que tem outros princípios da Gestalt que estão atuando aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem tomates, né, que parece, não sei, vagens, mas você tem princípio da similaridade também, então, que é arredondado e vermelho, aqui é alongado e verde. Então, isso é levado em consideração. Isso é um ponto que a gente tem que pensar. Quando a gente está lidando com cenas complexas, a todo momento a gente está fazendo suposições e a gente está utilizando vários princípios da Gestalt simultaneamente sem se dar conta disso. Outro princípio que é mais novo também é o da conexão uniforme. O que acontece é a tendência de conectar estímulos que eles estão descontínuos no espaço. Se a gente pega isso aqui, esse exemplo aqui, então você tem uma cerca aqui que está obstruindo por exemplo, a perna aqui desses homens aqui. Então, você vê que tem uma mesma cor e você tem o mesmo formato. Então, a perna é alongada, está todo mundo de calça jeans aqui e você percebe como uma coisa só. Aqui a gente tem um exemplo simples para exemplificar, né? Então, você tem uma conexão, né, da mesma cor aqui e que dá um efeito de continuidade. Isso também acontece. Um dado interessante também, assim como a região comum, a conexão uniforme ela é capaz também de quebrar o princípio da proximidade. Ela se sobrepõe. Um princípio muito importante que aqui a gente não está falando de agrupamento, mas agora a gente está falando de segregação. É o que a gente vai, como que a gente vai diferenciar figura de fundo. Então esse é um princípio muito importante, segregação figura-fundo. A gente vai destacar um objeto do seu fundo, né? Aqui eu tenho um exemplo de algumas imagens em que você tem você pode ter uma inversão de figura e fundo do modo como que a gente organiza. Então, por vezes, ou então dependendo da pessoa, a pessoa pode ver como figura o rosto, por vezes, ou então dependendo da pessoa, você pode ver esse cálice aqui, esse vaso como objeto que está na frente e não no fundo. Um dado interessante é que, apesar de você ter alternância em algumas situações ambíguas, você nunca vai ver figura e fundo simultaneamente. Ou você vê, por exemplo, esse cálice como figura, ou você vê como fundo. Então, apesar de ter essa alternância, nunca acontece as duas coisas ao mesmo tempo. Algumas informações interessantes. O objeto ele é tido mais como uma coisa, né, do que o fundo. E essa coisa ela é mais fácil de memorizar do que o fundo. Outro ponto interessante também é que a gente tem uma tendência a perceber os objetos como convexos. E isso vai facilitar também essa divisão, essa segregação. Só para a gente fechar esse primeiro vídeo, esses princípios da Gestalt aqui eles vão se aplicar aos outros sentidos também. Isso nós vamos ver em outros vídeos, principalmente na audição. Já que eu falei de audição, né? Então, se você tem um som, por exemplo, que começa, onde você tem notas que elas são semelhantes, né? Tem tonalidades próximas e que elas têm o mesmo começo, o mesmo final, elas têm o mesmo ataque, o mesmo decaimento, próximos, né? Então a gente tende a perceber como a gente agrupa como um som, por exemplo, vindo de um mesmo lugar, né? De um objeto dentro de um cenário acústico. Outra coisa, os princípios da Gestalt, eles estão apenas descrevendo coisas no ambiente. Eu gravei um vídeo rápido e apenas descrevendo o que é cada um desses princípios. E pode passar a impressão de que eu só estou descrevendo o que está acontecendo numa cena e que aquilo não são princípios de organização perceptual. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que se isso parece tão fácil ou então tão óbvio, é porque isso é um processo muito automatizado
e que a gente executa isso a todo momento, fora do plano da consciência, sem gasto cognitivo quase que nenhum. A gente não tem que se esforçar para organizar esse copo como um copo, né, no ambiente. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que esses princípios, né, o modo como a gente vai organizar objetos, eles são baseados em suposições. Então você é um chute perceptual que ele é feito. É só que essas suposições, elas são baseadas em evidências que elas acontecem a todo momento, a toda hora, desde o momento que a gente nasce. Então a gente uma suposição muito com alta chance de que venha a ser aquilo mesmo. Então, são suposições que elas acontecem a todo momento e que parece que a gente está certo, mas não deixa de ser uma suposição. É uma interpretação perceptual sobre a informação vindo de fora. Então, pelo fato de a gente fazer isso a todo momento, e isso a gente está certo a quase todo momento, e não ter gasto cognitivo, parece que isso é uma coisa corriqueira que não tem importância, que a gente só está descrevendo alguma dada situação, mas não, a gente tem processos cognitivos, né? Uma coisa que a gente não se aprofundou aqui, mas que cada um desses princípios a gente tem evidências experimentais disso, né? Então, onde você tem condições, onde você intensifica, então você retira esses princípios, o que isso vai ocasionar na organização perceptual. Então, eles são importantes para uma visão de alto nível. No próximo vídeo eu vou falar de percepção de cenas e a gente continua essa aula. Obrigado e até a próxima.